Graças a Deus que o Espírito do Altíssimo venha sobre você, minha amiga, meu amigo ouvinte, e que todos tenham um dia extraordinário, um dia magnífico no dia de hoje. É claro que essa grandeza de Deus na sua vida nem sempre acontece como a gente pensa, não é? Como assim, bispo? Porque às vezes a pessoa ela perde o emprego naquele dia e aos seus olhos, aos olhos físicos, ela se vê sem chão, sem saída do problema que está vivendo. Só que ela é fiel dizimista, ela é fiel ofertante, ela é fiel a Deus no cumprimento dos seus deveres. Ela é fiel a Deus em todos os sentidos. Ela não faz mal a ninguém. Ela é uma pessoa que, se não puder ajudar, ela não vai atrapalhar ninguém. Então, como que uma pessoa assim justa, uma pessoa correta, íntegra, bom caráter, pode ser abençoada com o desemprego? Como? É muito bacana, muito legal. É tudo ao contrário do que o mundo pensa, ou acha, etc. Porque a pessoa às vezes não sabe que aquele desemprego que aconteceu naquele dia não era o chão se abrindo debaixo dos seus pés, mas era o céu se abrindo sobre a sua cabeça. Por quê, bispo? Perdeu o emprego, como é que ela vai fazer agora? Pois bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, é que a gente tem uma visão muito pequenininha, muito minúscula a respeito da grandeza de Deus. Deus trabalha dessa forma. Ele força uma situação para você tomar uma atitude, para você ter uma reação. Eu lembro, eu já falei da minha própria pessoa. Eu já tive essa experiência, não foi uma só vez. Então, naquele momento de desespero, eu tive uma reação. Naquele momento em que eu me senti humilhado, eu reagi. E como eu reagi? Eu reagi buscando a justiça de Deus. Eu buscando a justiça. Falei, peraí, Senhor, não é possível. Eu tô fazendo tudo certinho, eu não estou em pecado, eu estou vivendo minha vida correta, tudo direitinho, com a minha família. Agora chegou nessa situação e eu estou desesperado. Poxa, o chão se abriu debaixo dos meus pés e Deus me mostrou outro caminho. Ele me mostrou que aquele desemprego, aquela situação crítica, aquela aflição porque nós passamos, aquilo era uma oportunidade que ele estava me dando. Porque se eu não chegasse àquela situação, eu estaria até hoje, lutando com as minhas forças, procurando viver dentro daquele padrão limitadíssimo de vida que eu vivia. Então, o que acontece? Você está aí. Poxa, o bispo me abençoou. Eu vou trabalhar. Eu estou indo para o trabalho, toda feliz. Poxa, graças a Deus que eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu dinheiro certinho, todo mês. Chova, faça sol, eu tenho o meu salário fixo. Quer dizer, é um estado de acomodação. Você está acomodada, acomodado na sua situação. E aí, quando você chega no trabalho, recebe a carta de demissão. Aí você, peraí, que história é essa? Não é possível, eu não aceito isso. Como que pode? Eu não tenho servido a ti, Senhor. O Senhor não disse que se eu servi-lo, o Senhor vai me servir com as tuas bênçãos, com as tuas promessas? Como é que pode agora? Eu estou te servindo e o que eu recebo em troca é o desemprego. Eu perco o certo da minha vida. Como é que eu vou viver agora? Quer dizer,
A pessoa vê dessa forma, mas Deus forçou aquele desemprego para que ela tomasse uma atitude, para que ela reagisse e então viesse tomar posse daquilo que as janelas dos céus estão derramando sobre a vida dela. Quer dizer, ela deixa aquela vida acomodada para começar uma vida na dependência de Deus, do Deus Altíssimo. É assim que funciona, minha amiga, meu amigo ouvinte. Quando vêm as rebordosas da vida, nós reagimos. É uma atitude natural do ser humano. Há uma reação imediata. E é isso que Deus está provocando. Deus quer provocar ou provoca na sua vida, com as adversidades que você encontra, ele provoca reações que você vai ser beneficiado. É assim que funciona. Foi assim que aconteceu comigo. E é assim que vai acontecer com você. Veja, ontem nós falamos, Davi nunca seria o grande rei Davi se não tivesse enfrentado e vencido o Golias. É ou não é? Na realidade, quem fez Davi foi o Golias. Foi Golias. O grande desafio de Israel, a grande ameaça de Israel foi responsável por Davi ter sido chamado, escolhido e feito rei de Israel. Então, você tem que entender isso, tem que entender que para Deus fazer na sua vida com você, ter parceria com você e fazer da sua vida uma vida nova, abençoada, você tem que reagir. Por exemplo, Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão, o que ele diz? O que Deus disse para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Quer dizer, não mostrou, vou te mostrar. Mas saia da casa do teu pai, da terra, enfim, da tua família. Quer dizer, Deus, para fazer algo grande na vida de Abraão, fazer dele uma nação, e ter descendentes como o número de descendentes como as estrelas nos céus, Deus teve que arrancá-lo daquela terra acomodada. Teve que arrancá-lo daquela vida pacífica que ele vivia, aquela vidinha, entende? Todo dia, a mesma coisa. Então Deus pegou e falou, ó, sai daí. Quer dizer, Abraão, por conta da obediência dele, manifestou a fé. E foi, então, abençoado por conta dessa obediência, ou seja, por conta dessa fé. E é isso que Deus quer fazer com você. Você acredita nisso, minha amiga? Por isso que o apóstolo Paulo diz que, lá no seu texto, que tudo coopera, colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Tudo coopera. Ainda que aparentemente seja um mal, mas aquele mal vem se tornar um bem. Eu lembro bem, e eu posso falar isso para você, quando a Viviane nasceu, parece que o chão se abriu sobre os nossos pés e o mundo caiu na nossa cabeça. Poxa vida. Olha, você não tem ideia do que nós passamos aquela noite. Foi uma noite, assim, tempestuosíssima. A gente não sabia o que fazer. Porque, imagine uma menina. Você sabe que a menina, a mulher é vaidosa, naturalmente. Então, a gente já estava vendo aquela menina, né, com uma marca bem no rosto, bem na boca. Puxa vida, é muito triste. Mas daquele problema, daquele limão azedo, Deus nos ensinou a fazer uma bela limonada. E olha,
Até hoje, essa limonada sacia a sede das pessoas. Ela está na fé, ela não tem problema de complexo, ela não tem qualquer tipo de problema emocional. Antes, ela ajuda as pessoas. Quer dizer, Deus converteu aquela tragédia em uma bênção por conta da grandeza de Deus. Então, aquele choro que Esther e eu esboçamos, aquele pranto que nós tivemos naquela noite, puxa vida, veio redundar em bênção, mas uma bênção extraordinária, magnífica, gloriosa. E isso que Deus quer fazer na sua vida. Nós vamos ouvir aqui testemunhos do que Deus tem feito na vida das pessoas. Preste atenção, por favor. Meu nome é Alzenita. Ao chegar aqui, eu era uma pessoa muito nervosa, eu era perturbada, eu era uma pessoa muito triste. Eu chegava até a pensar em me matar. Estava desempregada, não tinha nada. Cheguei até a morar de favor com as pessoas para poder conseguir comida. Meu fundo de poço foi quando eu olhei para os 4 cantos, não tinha ninguém para me ajudar. Ao chegar aqui, aprendi a usar minha fé. Na medida que eu fui obedecendo, eu conquistei um bom emprego, conquistei um bom casamento. Hoje eu sou casada, tenho um filho, tenho meu carro, tenho minha casa, que antes eu não tinha nem onde morar. E eu, perseverando, consegui tudo isso. Na caminhada da fé, eu sofri uma injustiça. Foi onde um exame de rotina, eu descobri um câncer de mama. E dentro de mim, eu fiquei muito... Para mim foi uma injustiça, porque eu não esperava isso de acontecer, né? Para os médicos não tinha mais cura. Como ele chegou a falar para mim, que não tinha cura, como era maligno, ele poderia se espalhar no meu corpo. Aí falou para mim assim, que eu tinha que fazer quimioterapia e radioterapia. Ele falou que meu cabelo ia cair, ele falou, tá vendo que a senhora vai passar tudo isso? Cheguei em casa, né? Tinha um monte de exame mesmo, porque... Aí eu falei assim, as lágrimas descendo, eu escutei, cadê o teu Deus? Quando ele falou isso, cadê teu Deus? Foi onde a revolta nasceu mais dentro de mim. Foi aí que eu usei a minha fé e participei da campanha da justiça. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmague a injustiça que assola o povo teu. Eu aprendi que não é sentimento, é fé. Inclusive, até o médico, ele não acreditava. Porque quando eu fazia a minha químio, eu falava assim para ele, que aquela químio que eu tomava não era um remédio qualquer. Sim, mas era o DNA do Senhor Jesus. Ele falou assim, vai nessa sua fé. Aí eu falei assim, eu creio nesse Deus que estou servindo. Eu alcancei aquilo que homem nenhum poderia fazer por mim. Eu encontrei a minha cura. Hoje a minha família, tudo está feliz, porque eles viram o que Deus fez na minha vida. Hoje eu estou saudável. Eu não dependo de remédio nenhum, não faço mais químio, faço um exame de rotina, não dá mais nada, não consta mais nada, estou curada hoje. Está vendo? A justiça de Deus é impressionante. Veja só, minha amiga e meu amigo ouvinte. Quando Deus se manifesta em nossas vidas, Ele cobra justiça, não é verdade? Deus cobra justiça, Ele cobra que nós nos arrependamos dos nossos pecados, das nossas injustiças e andemos no caminho da justiça, que é o caminho dele. Então ele cobra isso da gente. Deus cobra. Ora, arrependei-vos, quer dizer, deixe o ladrão de roubar, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que mente não minta mais, aquele que era corrupto não seja incorruptível, enfim, ele impõe uma justiça. A justiça dele, a disciplina dele, a justiça dele. Ora, agora eu pergunto, tem cabimento, minha amiga, meu amigo ouvinte, tem cabimento ele cobrar a justiça da gente e a gente não poder cobrar a justiça dele? Aí é que está a diferença, aí é que está a diferença da fé. Aí é que está a diferença na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós cobramos também que Deus venha cumprir
cumprir aquilo que ele prometeu. Porque se ele cobra de nós o cumprimento das nossas atitudes de acordo com a justiça dele, nós também temos o direito de cobrar a justiça dele no cumprimento das suas palavras. Quer dizer, toma lá da cá. E é isso que Deus quer, ele tem prazer nisso. Como é que um pai ou uma mãe chega para o filho, minha filha, meu filho, não use drogas, não faça isso, cobre dos seus filhos uma vida correta. Mas quando o filho chega para o pai ou para a mãe e diz assim, peraí, tá bem, você quer que eu ande na justiça, quer que eu ande no caminho reto, mas você está caminhando no caminho errado, você também não me atende nas minhas necessidades primárias da sua obrigação, então como é que pode? Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus quer que nós andemos com essa fé, nessa troca constante. Nós fazemos a vontade dele e ele também atende às nossas necessidades. É assim que Davi disse, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Agora, eu queria repetir um testemunho que eu achei magnífico, extraordinário, que foi o testemunho do homem que era empregado, ganhava mal, vivia mal, comia mal, e quando o filho sofreu um acidente, o patrão não deu a mínima para ele. Ele era um empregado exemplar, mas, em compensação, ele era tratado como um lixo, até que ele se revoltou. Ele aprendeu o caminho da fé, ele aprendeu o caminho do altar, ele aprendeu o segredo para mudar a situação dele. Então, como ele era servo de Deus, ele é servo de Deus, mas na altura ele era servo e vivia mal, comia mal, dormia mal. Era uma vida desgraçada, essa era a verdade, mesmo sendo servo de Deus. Mas aí o que ele fez? Ele aprendeu a cobrar de Deus a sua justiça. E aí, veja o que aconteceu. Eu cheguei aqui com uma vida derrotada. Eu trabalhava numa fazenda, e ganhava um salário mínimo. Eu trabalhava 16 horas por dia. Meu filho doente, uma vida derrotada, fracassada mesmo. O patrão humilhava muita gente, a gente tinha uma vida muito difícil mesmo. Eu sou treinador de cavalo, eu levei 16 cavalos para a exposição, ganhei 7 campeonatos de cavalo campeão, vendi 800 mil de cavalo. E meu patrão não quis me dar nada de comissão. O meu filho, na época, ele machucou no Aras, o patrão não quis ajudar, quebrou 5 costelas. Foi o momento mais difícil, porque a hora que você precisava do patrão para ajudar, que ele estava lá no hospital público, com o cavalo pisou na costela dele, quebrou 5 costelas dele, e eu tinha uma casa lá em Minas, e falei, eu dou a escritura da casa do senhor para nós pôr ele no hospital melhor. Ele falou, não, deixa ele lá. Teve uma época lá que a gente teve que misturar água com leite para dar ele, com Toddy. Água com Toddy para dar ele, que não tinha o leite para dar ele, para dar tanta miséria. Aí eu me revoltei com essa situação. Eu pedi as contas da onde eu trabalhava. Ele falou, eu não dou as contas, não. Aqui nunca nem um empregado meu pediu as contas, sempre eu mando embora. Falei, faz do jeito que o senhor quiser. Aí eu peguei e saí do Aras, onde eu trabalhava, montei meu próprio negócio, aí arrebentou o bispo. Aí na primeira arrancada, aqueles clientes que já tinham dos Aras, que já me conhecia, começou a mandar cavalo para mim. Aí foi em pouco prazo, eu já tinha 70 cavalos na minha cocheira já. Para treinar, para levar para a exposição. Aí eu fui abrindo a visão, né? Aí eu comecei a ganhar dinheiro, porque para quem ganhava um salário mínimo, eu já estava ganhando 70 salários mínimos. Aí eu não tinha aquela visão. Aí eu comecei a pegar cavalo para apresentar, comecei a vender cavalo, pegar cavalo de comissão para vender. Aí as portas foram se abrindo. Hoje, graças a Deus, a gente vai ter agora 11 fazendas. Que isso? 11 fazendas, tem mais de 1.500 cabeças de gado. Tem o Aras agora que é nosso.
A gente tem cavalo, tem caminhão, hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você verifica que quando a pessoa aprende a usar a fé, ela se revolta contra as injustiças. Porque as injustiças são contra Deus. Não é a vontade de Deus a injustiça. A injustiça é a vontade do diabo. Mas como é que você vai enfrentar o diabo? Como é que você vai confrontá-lo sem o poder da fé? Sem o poder da revolta? Porque a fé dá revolta para a gente. Quando você está imbuído de fé, você se revolta contra a injustiça ou as injustiças. E isso que aconteceu com esse rapaz. Ele se revoltou contra a sua injustiça. Ele não se revoltou contra o patrão, ele não se revoltou contra as pessoas, ele se revoltou contra aquela situação. E é isso que você tem que fazer. O segredo da fé é esse. O poder da fé é esse. A virtude da fé é esse. A virtude da fé, o segredo da fé, o mistério da fé é a revolta. A revolta contra a injustiça. Então, a fé nos conduz à revolta. A revolta contra as injustiças. Esse é o espírito da Universal do Reino de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, se você é aquela pessoa que está acomodada e satisfeita com a sua situação, você não quer arriscar, digamos assim, a sua reputação, a sua vida, então esquece Igreja Universal. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós convocamos os desesperados, os aflitos, os injustiçados, os abandonados, rejeitados, as pessoas mais infelizes da face da terra. Nós convocamos essa gente toda para ensiná-la o segredo, o mistério da fé. A fé que faz a diferença na vida delas. Porque a fé é um poder de Deus. A fé é um dom do Espírito Santo. E a fé é justamente para isso, para a gente se revoltar contra as injustiças. Minha amiga, meu amigo ouvinte, aprenda isso. Aprenda a usar a sua fé. A fé que você tem é um poder. Não importa se é grande, se é pequena. Não interessa. O tamanho da fé não importa. O que importa é a fé. Porque qualquer que seja o tamanho da fé, ela é capaz de realizar o impossível. Só depende da pessoa se revoltar contra a sua situação de miséria, contra a sua situação de desemprego, sua situação qualquer que seja. A fé é o poder que Deus nos tem dado para que nós venhamos nos servir dela e alcançar os benefícios da justiça. Porque assim como a justiça traz benefícios, a injustiça traz malefícios. Então, se você tem o poder de Deus para lutar contra as injustiças, então você tem o Deus como parceiro seu para lutar junto com você e te dar a vitória. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Hoje, à noite, nós estaremos na noite da salvação. Quando eu digo nós estaremos, porque em espírito eu estarei com vocês, com o Bispo Clodomir, aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. Então, em espírito, na fé, porque em espírito a gente pode ir para qualquer lugar no mundo.
e em espírito eu vou estar com vocês aí também, em nome do Senhor Jesus, para que vocês sejam abençoados no espírito da fé. O mesmo espírito que Deus me deu ao bispo e demais bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estarei com eles todos, em nome do Senhor Jesus, pela fé. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.